Bom dia, sexto ano. Então, antes da gente começar o módulo novo, a gente vai aqui fazer a correção dos exercícios da página 570 e 571, beleza? Então, vamos lá. Como ocorre o processo de peneiração? Cite um exemplo de mistura que pode ser separado com esse método. Então, pessoal, os componentes são separados com o auxílio de uma peneira que retém as partículas maiores e deixam passar as menores. Um exemplo desse tipo de mistura é a areia com pedras, certo? E eu acabei já colocando aí o número 2, que fala assim, como ocorre o processo de filtração. Cite um exemplo no qual ele pode ser utilizado. Então, esse método, pessoal, ele é utilizado um filtro. Então, utiliza-se um filtro para promover a separação dos componentes, né? Então, a parte sólida, ela fica retida no filtro, enquanto a parte líquida ou a gasosa, ela passa por ele. Um exemplo dessa mistura é a mistura de água e areia, ar e a partícula de poeira. Já no número 3, como ocorre o processo de decantação? Cite exemplos no qual ele pode ser utilizado. Então, quem colocou esse método se baseia na separação de misturas heterogêneas do tipo líquido sólido ou líquido líquido. Em ambos os casos, as misturas é deixada em repouso em um recipiente no qual os componentes eles se separam. Exemplo, mistura de areia, de água com areia, e a mistura de água com óleo, que são dois líquidos, né? Já o número 1 do outro exercício, em um becker, Ana preparou um sistema contendo sal de cozinha, pedras e limalha de ferro. Quais são os métodos mais indicados para a separação dessa mistura? Então, quem colocou esse método aqui, primeiro promove-se a separação magnética, né? De ilhamas de ferro. Como é um ferro, né? A gente faz uma separação magnética. Em seguida, promove-se a peneiração ou catação para separar as pedras do sal de cozinha, certinho? Já no número 2, vamos ler a questão. Qualquer vazamento de petróleo é considerado uma catástrofe ambiental, uma vez que a mancha de petróleo ela pode se espalhar pelo oceano e contaminar a água, impactando a vida de todos os organismos que vivem naquela região afetada. Uma das técnicas utilizadas para conter danos mais graves quando ocorre um derramamento de petróleo é despejar fluctuantes no oceano, que absorvem o petróleo e o carrega para o fundo do mar. Lá, o material ele é degradado lentamente por micro-organismos. Então vamos lá. Letra A. Qual é o nome do processo de separação descrito? Então, quem colocou decantação, provocada pela adição do fluculante. Então, é chamado de decantação. Já na letra B, qual etapa do tratamento de água em uma estação de tratamento se assemelha ao processo de descontaminação descrito no enunciado? Então, pessoal, quem colocou em comparação com ETA, a descontaminação do mar se assemelha às etapas de fluculação, né? E posteriormente a de decantação. No número 3, ele fala o seguinte: as práticas de mineração, alguns dos métodos de separação estudados neste módulo são bastante utilizados. No exemplo da mineração artesanal, mostrado na figura 17, vê-se um tratamento no processo de separar
pedras preciosas, de areias e cascalhos, de tamanho menor, bem como de rochas sem valor. Quais são os métodos mais indicados para a separação dessa mistura? Quem colocou? Para promover a separação desse tipo de mistura, o minerador utiliza 2 métodos. A peneira, que faz o descarte das partículas menores de areia, e a catação, que separa as pedras preciosas dos demais materiais, das pedras que não é preciosa, ou lasca de pau que está lá naquele local. Número 4. Qual é o método mais indicado para a separação de uma mistura composta de areia, água e óleo? Se necessário, cite mais de um método de separação de misturas. Qual os... Aí, quem colocou? Primeiro, promover-se a filtração para separar a areia da água e do óleo. Depois, a decantação para separar o óleo da água. Correto? Parabéns quem acertou. Já no número 5, qual é o método mais indicado para a separação de uma mistura composta de liama de ferro, água e areia e óleo? Se necessário, cite mais de um método de separação e misturas. Primeiro, promove a filtração para separar a areia da água e o óleo. Depois, a decantação para separar o óleo da água e a separação magnética para separar a limalha de ferro da areia, certo? Então, são vários processos aí que ocorrem nesse sistema. Vamos lá. O tratamento inadequado de resíduos gerados pelos seres humanos causa sérios danos ao meio ambiente. É essencial, portanto, que esses resíduos sejam corretamente tratados e descartados para que o impacto ambiental seja minimizado. Associe as colunas da tabela abaixo, observando o tipo de separação mais adequada para cada caso de mistura apresentada. Então, a gente tem os métodos de separação aí, que é a filtração, decantação e peneiração, e temos os tipos de mistura, que é o solo arenoso contaminado com fuligem, ar com poeira gerada pela trituração de plástico e a água contaminada com óleo. A sequência correta é letra A, letra B, C ou letra D? Acertou quem falou letra C. Então, o que acontece aqui? Ó? Acontece uma peneiração, os solos arenosos contaminados com fuligem. Depois acontece a filtração, que é o ar com poeira gerada pela trituração de plástico. E depois a decantação da água contaminada com óleo. Então, eu quero que vocês coloquem então aqui, ó, depois 3, 1, 2. Beleza? Não é para deixar de fazer isso. No número 2, considere as duas aparelhagens representadas na figura 18. Então, a gente tem duas aparelhagens aí, né? O emprego das duas aparelhagens na ordem indicada, A e B, é capaz de separar os componentes da mistura de letra A, areia, óleo e água, areia, óleo e salmoura, álcool, água gaseificada e óleo, pedra, água e álcool. E aí, pessoal? Qual vocês acertaram? Sim, letra A. Acertou quem colocou areia, óleo e água. Certinho? No número 3. Se tentarmos filtrar água barrenta, verificaremos que as partículas são tão finas que atravessam o filtro. Por esse motivo, nas estações de tratamento de água, adiciona-se sulfato de alumínio à água. E, em seguida, acrescenta-se pouco a pouco hidróxido de cálcio para que ocorra uma desestabilização das micropartículas em suspensão presentes na água bruta. Após o processo de agitação lento, haverá a formação de partículas maiores denominadas
flocos, que são facilmente sedimentáveis. Dessa maneira, podemos separar água limpa por decantação, peneiração, catação ou separação magnética. E aí, pessoal, acertou quem disse? Letra A, decantação. Então, todo esse processo é feito a decantação, ok? E a última questão é a extração de petróleo em águas profundas. Basicamente, 3 etapas. Segue basicamente 3 etapas. A primeira, perfuração, utilizando uma sonda. A 2, injeção de água pressurizada, que extrai o petróleo das rochas subterrâneas. E 3, separação do petróleo misturado com a água e pedaços de rocha. A terceira etapa, ela é realizada por meio de métodos de filtração e decantação, destilação e evaporização, sedimentação e flotação, destilação ou centrifugação. E aí, o que acontece na fase 3? Filtração e decantação, beleza? Então, façam essa correção e vão correndo para o próximo vídeo para dar tempo de assistir a aula, porque além do conteúdo para eu dar, tem já os exercícios para serem feitos do outro módulo, beleza? Muito obrigado e até mais.